Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Jesus. Nós ficamos de ministrar esta palavra a partir deste momento, do livro de Atos, que, claro, não faremos abordagem completa desse capítulo hoje, eu acho que não sei, está na dispensação do Senhor. Mas nos comprometemos a ministrar o livro de Atos dentro da direção que o Senhor nos deu, dentro da perspectiva que o Senhor nos deu para os nossos dias, sobre o conceito, o comportamento, a postura, o caráter, a missão, a motivação existencial da igreja, a igreja do Senhor Jesus. Que, diga-se de passagem, a igreja ela é única. A igreja ela é única. Não existe duas igrejas, como a gente às vezes escuta alguns pregadores dizendo: há duas igrejas, uma que vai subir e outra que vai ficar. Bom, quando Jesus vir, o que não for arrebatado, obviamente for ficar, é exatamente por não ser igreja. Exatamente por não ser igreja, porque a igreja vai subir. E o conceito de igreja, no grego, é eclésia, tirados para fora, que é bom também a gente distinguir, amados, igreja do Senhor Jesus, a igreja, né, com o conceito religioso que se tem de igreja, ou o conceito secular que se tem de igreja. Para a nossa fé, o que vale é o conceito bíblico, né? E o conceito bíblico de igreja você encontra em Efésios, por exemplo, Efésios, o capítulo de número 5, o versículo de número... É bom que você esteja com a sua Bíblia aberta aí para acompanhar as referências. Efésios capítulo 5, versículo de número 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então você observe que o conceito de igreja aqui é sujeição a Jesus. O caráter de igreja é sujeição a Jesus. E isso é enfatizado em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, quando você tem a igreja, além de ser um organismo vivo, porque a igreja é corpo, mas observe que, exatamente por ela ser corpo, a sua cabeça é Jesus. Então, ela obedece ao comando dado por Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Louvado seja Deus. E nós, seus servos, os servos do Senhor, né? E o que caracteriza servos do Senhor? Você me ouviu falar nesses dias que havia duas classes de pessoas que seguiam a Jesus. Uma era caracterizada pelo termo multidão, que eram aquelas pessoas que só iam a Jesus como ele mesmo talvez tenha reclamado, né? Talvez tenha exortado, mas é uma palavra forte que Jesus dá lá em João, capítulo de número 6, versículo 26, que na verdade, as pessoas o buscavam não pelos sinais que viram, mas porque comiam do pão e se saciavam. Trabalhavam pela comida que perece,
mas não pela comida que permanece para a vida eterna. Então a multidão era caracterizada por essa fome de pão material, né? Por essa assistência sociável de Jesus, mas também a gente percebe em outra escritura que muitos só iam a Jesus em função de serem curadas de suas moléstias, como por exemplo as duas multidões que Jesus as alimentou com a multiplicação de pães e peixe. Seguiam a Jesus levando seus coxos, seus cegos, seus mudos, seus aleijados e outros muitos, os quais Jesus os sarou quando lhe eram postos aos pés. E a multidão se maravilhava quando via aquilo. O mudo falar, o aleijado são, os coxos andar, os cegos ver, glorificavam ao Deus de Israel. Então a multidão é caracterizada por essa busca ao Senhor por causa de cura divina, por causa de prosperidade material. Mas a outra classe de pessoas eram os discípulos. E ser discípulo implicava, como implica ainda hoje, não só em aprendizado, mas em renúncia, em abnegação. E Jesus quer que nós não sejamos na multidão. Jesus não quer nem que a gente seja integrante de multidão, ou dessa multidão, ou do que caracteriza a multidão. Jesus quer que nós sejamos discípulos em multidão, ou multidão de discípulos, contudo que predomine a característica de discípulo, de aprendiz, de gente que renuncia à sua vida, que abre mão dos seus ideais e abraça o ideal de Deus, que opta pela visão celestial. Não é? Então, quando eu falo de que a igreja é composta de servos, eu estou falando de servos dessa estirpe, de servos que até devem se considerar inúteis depois de haverem feito tudo, mas inúteis que procuram ser úteis. Não é? Pessoas que produzem para o reino, saqueiam o inferno, povoam o céu, toca fogo na serra dos filisteus. Servos que produzam frutos dignos de arrependimento, servos que andem em novidade de vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então a igreja é caracterizada por este tipo de gente. Independente, e essa palavra que eu vou dizer aqui é forte, amados, independente de qual ciclo denominacional a pessoa participe. Eu ia dizer algo até mais forte, mas eu tenho que medir as palavras para não ser mal interpretado. Eu ia dizer independente de qualquer credo, mas não é assim também não, senão vai virar bagunça. Não é? Ou senão alimenta a bagunça que já está. E não é por aí. Porque as pessoas dizem, olha, falou de Deus, eu estou dentro. Se falar de Deus, eu creio. E não é por aí não, irmão. Viu? A gente está vendo que, além de Tiago já ter dito que se formos só crente, isso não nos é suficiente, porque crente até o diabo é. Não é? Crente até o diabo é. E dia desses, não faz muito tempo não, o templo onde eu congrego estava aberto e entrou um cachorro.
A pergunta é por que o cachorro entrou no templo? Porque o templo estava aberto. E isso parece uma piada antiga, né? Mas isso acontece. Então ser crente, ou ser igreja, é mais do que frequentar um templo evangélico. E aí eu volto a dizer uma coisa que eu já disse aqui em outra época. Além de não ser só crente quem entra em templo evangélico, né? Mas se você não encontrar Jesus em uma denominação evangélica, eu digo em circuito assim, né? Porque obviamente Jesus é espírito e você o adora em espírito e em verdade. Ele não está dentro ali do templo. Mas eu quero me referir a que se você não conhecer Jesus por uma pregação feita em uma denominação evangélica, você não vai conhecer Jesus por pregação mais nenhuma. O grande problema é que há ramificações do movimento evangélico, porque eu já disse aqui também que ser igreja é mais do que ser evangélico, porque ser evangélico é ser adepto do movimento que aconteceu no ano de 1902, que foi o movimento ecumênico protestante. Aí surge o movimento evangelical, que se adapta à linguagem portuguesa. Aqui no Brasil ficou o termo evangélico, porque você sabe que antes de haver esse termo evangélico, o termo dado aos crentes era um termo sociológico mais usado, protestante, por causa da reforma do século XVI, né? Quando Martinho Lutero fixou as 95 teses no castelo de Wittenberg, fazendo com que se voltasse as atenções para as escrituras sagradas como única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, fiel e digna de toda aceitação. Então, ser igreja é mais do que ser protestante, é mais do que ser evangélico. Agora, se você não ouvir falar desta palavra com a veracidade que se deve, com a genuinidade que se deve, em um templo evangélico, você não vai ouvir mais em canto nenhum. E o grande problema, volto a dizer, é que um movimento paralelo ao movimento evangélico, que é o chamado movimento neopentecostal, né, que supostamente é evangélico, é que está torcendo a palavra. Distorcer é pegar o que está torcido e endireitar. Torcer é o que está direito e entortar. Então estão torcendo a palavra. Estão pregando um evangelho que não chamam as pessoas ao arrependimento. Estão pregando um evangelho que não chamam as pessoas a mudarem de vida no sentido moral e espiritual e comportamental em sua relação com Deus primeiramente e subsequentemente com o próximo e consigo mesmo, claro. A pregação que estão fazendo o evangelho mais do que nunca em nossos dias, que será, amados, o pivô da apostasia, é o evangelho da bênção fácil, do tome lá de cá, do misticismo, do oba-oba, do enchimento de linguiça, do conversa para boi dormir, do Maria vai com as outras. Um evangelho mercantilizado, um evangelho capitalista, um evangelho que comercializa a fé. Um evangelho que mistifica o que Jesus desmistificou. Um evangelho que Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, é outro, que deve ser considerado como anátema, porque não se coaduna com a doutrina apostólica. A doutrina apostólica, que é um esclarecimento melhor para nós dos ensinamentos de Jesus.
porque os apóstolos não podiam falar outra linguagem diferente da de Jesus. E não falaram. Se você correlacionar os evangelhos sinópticos, ou seja, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, se você relacionar o evangelho de João com o livro de Atos que a gente está lendo e meditando nesses dias, correlacionar estes evangelhos com as epístolas, tanto de Paulo, como de Pedro, como de Tiago, como de João, como a de Judas, você vai observar que eles não falaram uma linguagem diferente da de Jesus. Por isso que a grande proposta, inclusive, do Senhor para a igreja, que somos nós, chamada igreja militante, porque estamos na ralação, estamos na batalha, estamos na peleja, não é? Glória a Jesus. A proposta é de que este agrupamento de pessoas, porque a igreja fala de coletividade também. Sozinho eu não sou igreja. Eu sou igreja a partir de um ajuntamento com outro servo de Deus. Por isso que Jesus disse, se estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. Como está escrito em 1 Coríntios 12, que o corpo não é só um membro, mas um conjunto de membros. Então a igreja fala de coletividade. E essa coletividade, a proposta do Senhor para esses servos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, compromissados com o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do reino de Deus, né? A proposta do Senhor é que este ajuntamento de pessoas, ou essa caracterização do corpo, porque a igreja, obviamente, ela é cosmológica, né? Ela é universal, ela não é universal, ela é universal. Ela não é mundial, ela é mundial. Ela não é a igreja católica, mas ela é católica, porque o termo católico significa universal. A proposta do Senhor para nós, espalhados na terra, é de nos mantermos na doutrina apostólica. Por que nos mantermos na doutrina apostólica? Vou refrisar. Porque os apóstolos não falaram outra linguagem diferente da linguagem de Jesus. E a linguagem de Jesus é que as nossas atenções estejam voltadas para a palavra de Deus, dando vez e voz à Escritura Sagrada. Por isso que Jesus disse, e está escrito em João, capítulo de número 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Esse rio de água viva fala do Espírito Santo. O Espírito Santo que é Deus. E rio de água viva, amados, fala de satisfação existencial. Rio de água viva fala de felicidade. Rio de água viva fala de paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se você quer paz, se você quer felicidade, você tem que crer como diz a Escritura. E não crer como pregam por aí de todo jeito, como dizem por aí. E a cada invencionice, uma mais aberrante que a outra. Isso eu estou falando dentro desse circuito chamado evangélico, que está uma bagaceira. Estou nem falando dos outros sistemas de crença, que aí já realmente o negócio desandou faz tempo, porque nos outros sistemas de crença, a palavra de Deus a gente já sabe não tem prioridade, não tem primazia, não tem proeminência. Mas no segmento evangélico, como eu disse, onde deve haver ou onde havia proeminência da palavra de Deus, a coisa está tão complicada que eu já postei até no Face uma ministração e coloquei assim
um pedido, né, que na postagem faz. Tem alguma coisa para escrever sobre essa postagem? Eu escrevi. Se você ouvir essa mensagem, você vai concordar comigo da necessidade de uma reforma na igreja evangélica. De uma reforma na igreja evangélica. Porque está havendo uma discrepância com relação à motivação da reforma que aconteceu lá atrás e que deveria ter sido até melhor, mas deixou muita coisa em aberta. E essa coisa em aberta que deveria se fechar, perdeu a dobradiça, né? A dobradiça é o que sustenta a porta aí, que faz ela abrir e fechar. Perdeu-se aí, escancarou-se. Então, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, né, isso é desinteressante para quem quer bênção, isso é desinteressante para quem quer vitória, isso é desinteressante para quem quer respostas imediatas de Deus. Mas quem quer a bênção, sobretudo da salvação, a bênção de morar no céu, a bênção de manter-se em comunhão com Deus, a bênção de ter Deus na vida, e quem tem Deus na vida tem tudo, quem quer a bênção de ter o abençoador e não as bênçãos apenas do abençoador, passará a olhar com mais atenção para o livro de Atos dos Apóstolos. Eu já disse numa introdução que fiz desse livro aqui, que, por exemplo, uma das primeiras propostas que a gente vê nesses primeiros 9 versículos de Atos é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E esse cheio que eu me refiro é cheio por fora, é cheio por dentro, porque esse batismo no Espírito Santo, que não consiste apenas na glossolalia, que não consiste apenas em falar em línguas estranhas, se bem que essa é uma das evidências, digamos assim, proeminente do batismo no Espírito ou com o Espírito, para mim não faz diferença nenhuma. Tem gente que fica polemizando isso. É uma das evidências que a gente percebe se perpetua no livro de Atos dos Apóstolos, mas não é a única. Mas não é a única. O falar em línguas estranhas. Até porque o falar em línguas estranhas, Jesus já pontua lá em Marcos, que isso é uma evidência não simplesmente de quem é batizado no Espírito, mas é uma evidência simplesmente de quem crê. Jesus disse: quem crê em meu nome dele, né? Veja lá, Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 17. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, não é uma evidência só para quem foi batizado no Espírito Santo, é para quem crê em Jesus. Falar em línguas estranhas. Essa língua, o irmão perguntou: pastor, são línguas nacionais? São línguas conhecidas? Podem ser. As chamadas línguas pátrias, que foi o que aconteceu na experiência, inclusive, dos apóstolos, quando estavam na festa de Pentecoste, né, em Jerusalém, quando, na época, o mundo de então estava lá em Jerusalém. E as pessoas que estavam visitando Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, porque a festa de Pentecostes, vamos dizer assim, ela reunia pessoas do mundo de então, como o evento da Copa do Mundo, o evento das Olimpíadas, né, que reúne pessoas dos 4 continentes. Então a festa de Pentecostes era algo assim, nessa dimensão. E estava lá em Jerusalém,
Louvado seja Deus. A gente vai ver isso no capítulo 2 de Atos. Medos, partos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponte, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos, disseram eles, os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então as pessoas que estavam visitando Jerusalém ouviam os discípulos que estavam ali, cerca de aproximadamente uns 120, agora falando na língua deles, em línguas pátrias, que pode ser línguas conhecidas de quem escuta, e desconhecida para quem fala. Desconhecida para quem fala. Mas o enchimento do Espírito transcende falar em línguas. Deixa eu trazer aqui uma observação para você, meu irmão, que está aí desejando ser batizado com o Espírito Santo. Olha, o falar em línguas é uma evidência do crer em Jesus. Não é a única evidência do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e não falar em línguas. Alguma denominação doutrina as pessoas, algumas denominações pentecostais doutrinam as pessoas de que só fala em línguas estranhas se for batizado no Espírito Santo. Tem muita gente falando línguas estranhas, mas sequer cheia do Espírito Santo. E outra coisa, não é só falar em línguas que é o tudo. Porque quando Jesus disse aos discípulos que eles seriam batizados com o Espírito Santo, que eles receberiam, aí tem outro termo aqui, receberiam a virtude do Espírito Santo que viria sobre eles, capítulo 1 de Atos, verso 5 e verso 8. Virtude do Espírito sobre vós. Essa expressão sobre fala de capacitação. Fala de capacitação. Aí observe o que Jesus diz ainda no versículo 8. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o enchimento do Espírito, o recebimento da virtude do Espírito, não é para estar simplesmente falando em línguas. É para ser testemunha de Jesus. Amém, amados? Então, se você for testemunha de Jesus, ou seja, o que é ser testemunha de Jesus, pastor? É estar pregando o Evangelho, é estar com a mão na seara, é ser um agente ativo da seara. O que é ser um agente ativo da seara, pastor Amaro, que o senhor fala tanto disso? É estar envolvido na evangelização, irmão. Mesmo que você não faça parte de um programa evangelístico da denominação que você faz parte, porque você estuda, você trabalha, você não tem tempo. E não deve, se você já faz parte de algum, não deve você se limitar a isso. Porque você estuda, você trabalha, você tem família, tem vizinhos. É você estar falando de Jesus onde você chegar. Não só vou pregar o evangelho no dia de domingo à tarde, no sábado à tarde, em tal dia de noite, porque é um grupo da minha igreja, da minha denominação. Vamos separar aqui muito isso, igreja de denominação, não é? Aí eu só vou evangelizar quando eu saio com aquele grupo da minha denominação e naquele dia. Não. É para pregarmos a palavra o tempo todo e todo o tempo. Uma oportunidade que houver, Jesus no coração daquela pessoa. Louvado seja Deus. É isso que eu me refiro a ser agente ativo da seara. É estar envolvido na evangelização, é estar envolvido na visitação aos fracos na fé, aos enfermos, aos encarcerados, aos internados. Ser agente ativo da seara é isso.
Glória a Deus. E aí, quando você faz isso, o Senhor vai lhe habilitando, vai lhe capacitando, porque o Senhor sabe que a gente precisa, sobretudo, da virtude do Espírito para ser usado. Porque a gente vai invadir o terreno do inimigo. Evangelizar é invadir o terreno do inimigo, irmão. Por isso que a gente não pode ir de mão abanando. A gente não pode ir desprovido, a gente não pode ir com a guarda baixa. A gente tem que encher do Espírito. Porque a gente vai invadir o terreno do inimigo. A gente vai lá nas trevas buscar o que não tem Jesus no coração para trazê-lo para a luz do Senhor. Glória a Deus. Essas trevas não é o baixo meritríssimo necessariamente apenas. Não é o sistema do bebum, do embriagado, do viciado. Eu me lembro que um dia desses, eu cheguei para evangelizar em um lugar, e aí tinha uns meninos que o pessoal chama de noiado, e eles estavam, acho que, usando droga. Aí subiu assim, um subiu, o outro subiu, tudo, desapareceu tudinho. Aí passou um pessoal organizado, arrumadinho, bonitinho, disseram assim, aqui está precisando mesmo de evangelizar. Só que ele estava se referindo a um bêbado que estava lá na calçada e aos meninos viciados que realmente saíram do ambiente ali quando a gente chegou. Mas aí Deus me deu uma palavra, que este evangelho não é só para quem está na sarjeta, no vício da droga, da prostituição, da marginalidade, não. Este evangelho é mesmo para quem tem a sua vida organizadinha, financeira, familiar, conjugal, mesmo para quem tem a sua formação. O evangelho é para todos que ainda não têm Jesus no coração. O evangelho é para todos que ainda não são convertidos a Cristo. O evangelho é para todos que ainda não confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Louvado seja Deus. O evangelho é boas novas para todo perdido. E quem não se converte a Jesus está perdido. E se converter a Jesus é você resolver, amado, amar Ele, amar Jesus, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Se converter ao Evangelho de Jesus é a necessidade da sua vida. Não é uma opção, porque assim, você que resolve. Jesus está batendo na porta do seu coração, você abre ou não. É uma opção. Não deixa de ser uma opção sua. Isso é em segundo plano. Porque em primeiro plano é uma necessidade, se você quiser se salvar. Porque não tem outro caminho para ir para o céu sem ser Jesus. Não tem outro caminho para se livrar da condenação eterna sem ser Jesus. Não tem outro caminho para o perdão dos teus pecados sem confessar Jesus. Não tem outro caminho para saramento da tua vida em todos os sentidos e aspectos sem ser em Jesus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim será salvo. Jesus disse, aleluia, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Jesus não mandou você procurar um bloco religioso. Jesus mandou você segui-lo. E seguir Jesus, amados, é guardar os seus ensinamentos. João 14, 23, Jesus disse: quem me ama guarda a minha palavra, será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Louvado seja Deus. Por isso que eu volto a repetir o texto de João: quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão de seu ventre. Então, Jesus é o caminho, e não tem meio termo, não. Não tem nhenhenhen, mais mamai, arrumadinho. Não tem, não. Jesus é o caminho, pronto. Mas o evangelho que a gente tem ouvido, irmão, não é essa pregação. Por isso que o Senhor nos intimou a ministrar o livro de Atos nessa perspectiva do seu ideal, o ideal divino. Eu vou falar aqui uma expressão que Paulo usou para o rei Agripa: ser obediente à visão celestial. A que visão você está procurando ser obediente? A visão de algum pastor? A visão de alguma convenção? A visão de uma denominação? A visão de um sistema de crença? Há até alguns que estão hoje revoltados, indignados com as denominações, com o sistema evangélico. Tem lá suas razões, só que isso não deve gerar detrimento à palavra de Deus. Eu discordo quando procuram gerar detrimento à palavra de Deus. Agora, a gente sabe que esse negócio de denominação é negócio de homem. Esse negócio de religião é negócio de homem. Mas não se pode gerar detrimento à palavra de Deus e querer entrar com a falsa, e entrar com hipocrisia, entrar com demagogia, porque tem gente que é contra pastores, mas exerce influência sobre um grupo. Aí eles assumem a liderança, eles querem a liderança. Aí, não, eu não sou pastor, mas estão no exercício da função. Aí isso é que eu chamo de hipocrisia. E são pessoas que estão pregando para outras pessoas esse negócio de igreja, de denominação, de pastor, tudo errado. É tudo errado. Quando eles estão liderando grupos, estão influenciando pessoas. Veja que não é uma demagogia, não é uma hipocrisia um negócio desse, é sim. Aí gera um detrimento à palavra de Deus, de não abraçar o termo pastor, até por conta da deturpação que fizeram do termo pastor. Que ser pastor é ser servo. Ser pastor é ser membro do corpo de Jesus com uma maior responsabilidade sobre o próprio corpo, não é ser cabeça. Então, pastor que se acha cabeça, ele é um otário. É um otário. Né? O pastor que se acha senhor, ele é um bobalhão. Um abestalhado, é o que não sabe de nada. Aí quem gera detrimento à palavra de Deus por causa disso é tanto quanto. Bobão, abestalhado, otário, imbecil. Aí fica gerando detrimento à palavra de Deus. Não se pode fazer isso. Não é? A denominação evangélica, volta a dizer, precisa de uma reforma? Precisa. Mas não se pode gerar detrimento à Escritura Sagrada. Eu não posso deixar de crer nos milagres de Jesus. Eu não posso deixar de acreditar que Jesus faz milagre nos dias de hoje por causa dos mercenários, os mentirosos. Eu não posso deixar de acreditar no dom da profecia por causa dos falsos profetas. Eu não posso abrir mão do princípio de ser grato a Deus com o meu dízimo por causa dos mercenários. Eu não posso deixar de crer na Escritura Sagrada
por causa dos hereges. De maneira alguma. Estou com Paulo quando ele disse em Romanos, capítulo 3, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque está escrito, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Louvado seja Deus. Espero que você tenha escutado esta palavra, que ela tenha falado ao seu coração, à sua alma, ao seu espírito. E se falou, a voz que você ouviu no seu ouvido foi a voz do pastor Amaro Corrêa. Mas a que falou a tua alma, ao teu espírito, foi a voz de Deus, a voz do divino.